Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, presentes, comunidade brusquense e imprensa. Queria dizer que queria fazer algumas reflexões aqui, talvez até um pouco difíceis pelo momento, mas entendo como importante uma casa legislativa também fazer essa discussão, ou pelo menos essa reflexão. Não vai dar para aprofundar muito, mas pelo menos alguns tópicos. Rafael, dá para... Queria começar, ler e cada um pensar. Hoje milhões de crianças dormirão na rua, nenhuma delas é cubana. Hoje milhões de pessoas dormirão na cadeia, nenhuma delas é tucana, né? A gente dá uma pensadinha nisso. Próximo. Não existe escola privada em Cuba, portanto, o filho do lixeiro estuda na mesma escola dos filhos dos ministros e parlamentares, né? Para a gente pensar. Terceiro, o Emil Sard é um sociólogo, ele é de esquerda, assumido. Não venham com histórias de que tomam medidas contra o povo porque receberam um país em crise. Lula recebeu um país desfeito e nunca fez isso. Aliás, aqui em Brusque aconteceu a mesma coisa. Era interessante que a Globo e a mídia em geral também colocasse as outras manifestações, né? Porque eles fazem chamada para umas e escondem as outras. Eu acho que a população merecia saber também que tem a manifestação contra a PEC 55 e assim por diante. E às vezes, né, ou na maioria das vezes, se esconde isso. E queria passar um videozinho para a gente ver aonde que nós chegamos, né? Infelizmente, se for possível ali encontrar o videozinho. Olha aonde que a gente chegou. Nós nos deparamos com uma cena nojenta. Reparem aqui. A nossa bandeira, o símbolo vermelho comunista aqui nessa. Veja aqui. O que está acontecendo? Essa será a nova bandeira do Brasil? Prepare-se, brasileiros. Você, incauto, que ainda não se deu conta do que está acontecendo no Brasil, fique esperto. Olha isso. A nossa bandeira não será mais como nós conhecemos. Veja como será a nossa bandeira. Uma bandeira comunista. Era a bandeira do Japão, né, onde se comemorava 100 anos de imigração japonesa no Brasil, né? Olha aonde a gente chegou com essa brincadeira das cores, né? Com esse preconceito, com essa coisa de mau gosto, né? Onde o desrespeito, a gente chegou nesse nível, né? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque a gente perde o debate do conteúdo para entrar no ódio, no fascismo, na raiva, né? Naquela raiva ruim, né? Não, tem a raiva boa também. O próximo. Próximo. Isso. A gasolina do Temer não ia ser mais barata, né? Não foi isso que disseram. Está aí, né? Para a gente experimentar na nossa pele também a gente tem que se perguntar, né? A gente tem que se perguntar. E o próximo vídeo, que eu entendo que também é uma boa reflexão para a gente. Vamos ver esse vídeo. Não existe governo corrupto numa nação ética. E não existe nação corrupta com governo transparente e democrático. É sempre entre governo e nação há um jogo. Então, em nações onde o trânsito funciona, como na Suécia, em nações onde se pagam os impostos mais corretamente, em geral nessas nações, o governo é mais transparente. Então, eu acho que a corrupção é um mal social, é um mal coletivo, e não apenas do governo. Como eu disse aquela primeira vez que você citou, eu seria muito feliz se todo o problema estivesse concentrado num partido. Pois bem, este partido não está mais no poder neste momento, e as denúncias de corrupção continuam. Então vamos afastar o outro partido também. Você acha que isto nos conduziria ao paraíso? Ou que antes da existência deste partido e dessas pessoas, aqui era terra de gente experimentada na honestidade? Eu vejo corrupção no trânsito, eu vejo corrupção no dia a dia, e como professor faz 33 anos que eu recebo atestado médico falso de aluno que perdeu prova.
Então, é o governo que está em jogo ou é um comportamento social do qual o governo também faz parte? Penso que muitas vezes isso aqui ninguém está escondendo absolutamente nada, mas está dizendo que a gente tem que perceber o mal social, né? Está aí na sociedade, não precisamos aqui dar exemplos, porque já demos um monte, a sonegação, que aí o cara dá desculpa dizendo que só nega porque o governo não usa bem o dinheiro, e ele usa como? Para se enriquecer. Então tem um monte de coisa, a gente tem que repensar isso. Então, é um momento onde muitas vezes a gente cai no ódio, acha que resolve descarregar esse ódio num partido, né? E a gente pensa que a vida está resolvida. E aí nós percebemos o que está sendo feito, né? O que está acontecendo. A gente tem que ter um olhar mais aberto. E infelizmente, repito, infelizmente, a nossa mídia coloca sempre um lado só, né? Isso é que é ruim, porque aí a população não tem a condição muitas vezes de ter todo o conhecimento. Por exemplo, a Odebrecht não foi a empresa mais envolvida em corrupção, mas foi a escolhida. Por quê? Porque lá no Iraque, vocês se lembram, tinha uma empreiteira grande que era do Bush, e a Odebrecht foi expulsa de lá porque o Bush, né, e os Estados Unidos tinham interesse de destruir o Iraque, inventaram aquela história, né, que a gente sabe das armas químicas, mataram o cara lá, porque o cara lá era ruim, mas o Bush era bom, né? E aí começaram com essa história da Odebrecht, e nos outros países, quando uma empresa faz esse tipo de coisa, os seus diretores são punidos, e aqui está sendo punido todo mundo. Os trabalhadores, destruindo empregos, etc. E a Odebrecht, ela tem estrutura para estar no mundo inteiro atendendo aí principalmente a questão naval, etc, etc. Então a gente tem que saber isso, né? Quais são os interesses que tem. Então a corrupção se combate não com aquela história que já foi colocada aqui, quando a gente lava uma criança, a gente joga só água suja fora, a gente não pega e joga a bacia e a criança junto. Então a gente tem que saber, né, separar essas coisas. E vocês me desculpem, talvez seja uma voz meio no deserto, mas o Moro, ele foi pego na malha fina, a esposa dele está enrolada lá com um negócio de falência, quer dizer, o cara que combate a corrupção dos outros não consegue combater a corrupção dentro da própria casa. Então a gente tem que estar um pouco mais atento, ser um pouco mais esperto, né? Porque a gente já entrou nessa história de um monte de herói e levamos na cabeça. Vocês lembram? Quantos heróis que a gente vai dizendo agora vai salvar? Quem ajuda o país a sair dessa somos todos nós, mudando o comportamento em todos os lugares que a gente estiver, em qualquer lugar que a gente ocupar. Então a gente mudando o comportamento, né, buscando ser melhor, a gente muda essa história. E aí é um desafio para todos nós. Até porque é interessante, eu vi hoje aqui, né, como é o prefeito da Alemanha está há 36 anos, né? Imagina se fosse em Cuba, né? Então a gente tem que cuidar um pouco. A gente faz umas análises assim, né, meio superficiais. Com a nossa lógica, nós queremos entender os outros países. A nossa lógica muitas vezes não serve para entender tudo. Porque eles também custam a nos entender, porque temos cultura, etc. E essa coisa de dizer, porque Cuba não sei o que, a igreja matou na Inquisição, a igreja matou nas cruzadas, não foi? Então a gente tem que ser um pouco mais inteligente, e quando a gente perceber esses erros, condenar os erros, mas não achar que esses erros, ou esses acontecimentos, são próprios apenas de uma pessoa, de um país. Então se a gente faz essa análise, no meu modo de entender, a gente tem muito mais possibilidade de acertar, de se autoavaliar, de ver o que a gente pode contribuir, o que a gente pode mudar. Aí a sociedade fica melhor. Agora, quando a gente esconde, quando a gente não tem coragem de trazer isso à tona, penso que a gente tem uma dificuldade um pouco maior. Então, procuro também com essa reflexão, entendo que não é uma reflexão muito normal na turbulência que a gente está vivendo, mas entendo como ela é importante também para contribuir, né, na melhoria do nosso Estado, do nosso país, na vida de cada um de nós. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.